Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do OAbeirosCast e é com muita alegria e satisfação que hoje recebemos Dr. Rodrigo Monteiro. Seja Ele, bem-vindo. ele que é advogado dos influencers. Advogado dos influencers, é professor, tem um podcast. Meu amigo, muito obrigado pela aceitação do nosso convite e fique à vontade, por favor. Estamos muito felizes Carla. em recebê-lo aqui. O senhor que é meu chefe. Eu aprendo diariamente com o senhor, então é uma satisfação enorme poder conhecer a sua história. E agora, o pessoal também que tem curiosidade, muito se fala do Dr. Rodrigo Monteiro, mas um pouco se conhece a sua história, a sua trajetória até aqui. Então, queríamos saber como foi esse início, por que o direito, se o direito escolheu o senhor, foi o senhor que escolheu o direito, como é que foi essa jornada? Show de bola, Carla. Ângelo, quero agradecer a vocês pelo convite. O Thiago também, né? O Thiago sócio e também que participa desse projeto. Projeto excelente de vocês. Quero parabenizar e dizer que falar um pouquinho, né? Nossa história, dos nossos desafios na advocacia, desafios também na época da faculdade, para conseguir, né, o tão sonhado exame de ordem, aprovação do exame de ordem. E graças a Deus eu fui aprovado em 2010, sou advogado desde 2010, 15 anos já, Ângela, essa luta da advocacia. Comecei, né, eu falo sempre que eu sou advogado criminalista, né, desde sempre, mas uns 2, 3 anos eu mudei a chave e atuo hoje com os influenciadores digitais, que eu chamo de empreendedores digitais, que também, né, necessita de um advogado para posicionamento estratégico e seguro nas redes sociais. Aparentemente é algo novo, mas eu acredito que é a profissão do futuro, né? Os advogados ir realmente para essa parte do digital. Mas, doutor, como foi a questão da faculdade, esse início de, eu quero direito criminal? Como é que foi essa fase? Boa pergunta, Carla. Eu nunca pensei em ser advogado. Ângela, nunca pensei em ser advogado. A minha família, meu avô, meu tio, eles são da área policial. Tem um avô que é coronel de polícia, né? Faleceu e tal. Patrono do BOPE. Meu tio foi delegado de polícia, foi diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Tem história na Polícia Civil. Tenho uma tia advogada, mas nunca pensei em ser advogado. Nunca pensei na área do direito. Meu tio realmente teve essa influência, né, em relação à escolha no curso de direito. Eu comecei, né, a faculdade fazendo o curso de administração. Eu ainda fiz um período no SESMAC. Eu não consegui, na verdade, a aprovação de primeira no vestibular do SESMAC, aí fui para o curso de administração. E depois, a família, rapaz, você tem que ir para o direito e tal, eu comecei a pensar no direito. E aí, depois eu fiz o vestibular do SESMAC e fui aprovado lá no exame do SESMAC, comecei o curso de direito. Um pouco perdido, aquelas matérias de introdução ao direito, economia, né, filosofia, sociologia. E eu comecei a estudar. E aí, já no começo da graduação, eu fui pensando nos estágios. Comecei a estagiar com a doutora Marié, gente fina. Um abraço, doutora Marié, uma referência na advocacia. Ela tinha um projeto que era no consumidor. Comecei lá no consumidor. Lá no primeiro e segundo juizado, tinha um núcleo, né, lá de queixas, chamava na época de queixas, para as pessoas que não podiam, né, contratar um advogado. E aí, os estagiários, inicialmente, elaboravam ali a peça e peticionavam nas causas até 20 salários mínimos, né, juizado. E depois fui estagiar no Moto Soares, estagiei na área trabalhista, que eu odiava a área trabalhista, né, com todo respeito aos brilhantes advogados da área trabalhista. E comecei também a estagiar, na verdade, com o Gustavo Henrique, meu parceiro, um abraço. O Gustavo Henrique foi um professor, na época, um cara do bem, ensinou muito tempo lá no SESMAC. Me abraçou, na verdade, me deu a oportunidade em estagiar com ele, aprendi muito com o Gustavo. E eu comecei a ver realmente essa questão do criminal. E também eu acompanhei a doutora Minervina no presídio, que era defensora na época. E ela começou em presídio, me chamou, eu comecei a acompanhar a doutora Minervina. E comecei também a ter contato com os presos. E foi aí que eu pensei o estalo no criminal. Muitas histórias de injustiça, muitas pessoas, né,
presas injustamente. Claro que tinha alguns que na época falavam, ó, eu realmente cometi o crime por causa disso, daquilo. Mas, assim, eram muitos relatos de injustiça. Então, assim, comecei a me envolver, Ângelo, já nessa época dos estágios em relação à matéria criminal. E na faculdade também, os professores que eu tive a honra de estudar, o França Júnior, o Elton Roberto, professor Leandro, procurador, né, chefe do Ministério Público, que são brilhantes operadores de direito e também, na época, professores. Eu tive a honra de estudar com esses grandes nomes do direito na área do processo penal. Então, assim, eu tive a honra de também estudar com pessoas boas, né, pessoas que tinham conhecimento jurídico, e, na prática, comecei também a ver isso na prática. E aí foi que comecei a ser incentivado a ir para o criminal. Agora, o meu maior desafio, Carla, Ângelo, na faculdade foi a oratória. Ô, doutor Tiago, vamos voltar. Thiago. Doutor Tiago, ó. Ô, meu Você pai. tá pensando Ainda muito no bem que Thiago. foi Thiago, né? Ainda bem que foi Thiago. Doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, é o costume, né, de fazer podcast com Só ele. com o Thiago, né? Doutor Rodrigo, vamos voltar lá para quando o senhor foi para administração, fez um período e depois foi para o direito. Aconteceu alguma mudança? Algo que o senhor falou assim, oxe, isso não é para mim não, tem que ser o direito mesmo. Aconteceu algo ou realmente foi a decisão de ver a sua tia? Não, meu tio que era tio. delegado de polícia. Meu tio foi delegado de polícia há muito tempo, bem conhecido aqui no estado. Passou por várias delegacias, diretor de delegacia da Polícia Capital, direção da Polícia Civil do interior, diretor-geral da Polícia Civil, né? Teve vários cargos aqui no estado. Teve a influência dele e também eu tive uma infância em uma região pobre, né? Uma região pobre, assim, um bairro de periferia, e tinha muitos amigos, né? Também que teve problema com a questão do criminal e tal, e assim eu ficava olhando, alguns também injustiçados, eu ficava olhando que eu poderia também, né, ajudar mais. Na minha visão, foi o seguinte, olha, eu como um advogado, eu poderia ajudar mais a sociedade do que como um administrador, que eu não tinha nenhum gato para criar, vamos dizer assim, entendeu? Naquela época. Entendi. Então, eu acho que assim, o direito, na minha visão, naquele momento, fez sentido, entendeu? Doutora Carla. Ô, doutor, você falou muito da oratória, e pra mim também foi uma dificuldade. Pra apresentar trabalho, eu ficava a semana todinha tentando decorar a minha fala pra conseguir apresentar o trabalho. O que foi que mudou? Porque, particularmente pra mim, a leitura foi muito fundamental. Ler, aprender as palavras, saber pensar rápido, com a leitura mesmo, entendeu? Perfeito. E com o senhor, qual foi a estratégia que o senhor usou para hoje ter uma oratória de não ter medo de ir para um tribunal do Eu júri? ainda tenho medo, né? Assim, mas consigo administrar ali, consigo... Né? Sempre Eu dá fiz aquele o curso friozinho na do Carlos barriga. Conce e ele falava muito, olha, todo mundo vai ter um medo ali. Aham. Agora você, quando tem experiência na oratória, você vai conseguir administrar ali o seu medo. Pergunta excelente, Carla. Foram duas coisas que eu coloco aqui. A primeira foi a leitura, comecei a ler mais. E a segunda que eu poderia colocar foi a docência. Quando eu acabei lá a faculdade, fui aprovado no exame de ordem, eu comecei a lecionar. E foi um desafio, Ângelo, um desafio enorme. E eu vou contar alguns, assim, desafios na minha história com a docência. Eu comecei a ensinar, Carla, no cursinho Vandeval Cursos. Meu amigo Vandeval, um abraço, viu? Gratidão a você. São duas pessoas que eu não esqueço nunca, Vandeval, professor Vandeval e professor Eduardo Sarmento. Eu ensinei, eu lecionei, Carla, no curso do Sarmento Cursos e no curso do Vandeval Cursos. Dos maiores cursos aqui. E assim, na época, eu entrava na sala de aula, tinha 100 pessoas, Ângelo. 100 pessoas sentadas ali. E eu começava a olhar assim, e agora, como é que eu vou fazer? Começou a sofrer. O medo, meu amigo, dor de barriga. Flávio, bota essa foto aí, A2, por favor, do Dr. Rodrigo como professor, por gentileza. E pode deixar aqui na câmera aberta. Aqui, ó. Coisa boa. Aí já era na Facima, aí já na tinha... faculdade, aí foi uma palestra na Facima. Gratidão sempre a Facima que me acolheu. Um abraço para Solange, para todos que fazem parte da Facima. Solange também seria uma boa
pessoa para vocês convidarem, viu? Gente fina, gente do bem. Ela é uma coordenadora vocacionada e gente fina. Esse foi um evento que eu fui participar na Facima e eu palestrei lá. Fiz vários eventos e tive a honra de palestrar. Então, assim, depois dos cursinhos, eu ensinei Vandeval Cursos, Sarmento Cursos, ensinei no Essencial Cursos, na Academia da Polícia Civil, na Pocal, acho que foi em 2011, eu ensinei na Pocal. Aí ensinei na Maurício Nassau, ensinei na Fama, na Facima, na UNIT, na pós da UNIT, no SESMAC eu não ensinei, mas palestrei no SESMAC do Sertão, na faculdade. Então, assim, eu passei por várias faculdades, vários cursinhos. Então, assim, foi um desafio grande que eu aprendi muito. Na faculdade, eu sempre falava que ali eu estava aprendendo mais do que ensinando. E, principalmente, a questão da oratória. Estava testando a oratória. Lembro acho que foi em 2014, foi em 2013, eu fiz um júri que foi uma repercussão no estado todo. E, assim, na época eu já estava lecionando. E quando eu saí do júri, meu cliente foi condenado. Mas eu senti que eu fiz um trabalho bom. Eu disse, eu fiz um trabalho bom aqui, eu desenvolvi uma oratória excelente. E eu lembrava muito da oratória da faculdade, da sala de aula, testando ali no dia a dia, né, aquela oratória. O bom da sala de aula também, doutor, é que conforme o pessoal vai tirando dúvidas, aquele assunto vai memorizando. Perfeito. E ajuda, principalmente vocês do criminal, a gente também atua na questão do tribunal do júri, né? Quando você vai defender suas teses e aí ver os artigos, ajuda a memorizar, quer queira, quer não, né? Perfeito, excelente. E assim, Carla, e no tribunal do júri não é só o direito. O tribunal do júri é uma conversa que você, na sala de aula, conversa com um aluno. É um desafio ali em relação a um conteúdo que você não dominava, que você teve que estudar. Então, tribunal do júri é você ter uma soma de conteúdos. Saber de direito, do direito ali, saber de assuntos do dia a dia, saber de filosofia, sociologia, saber da realidade do povo, entendeu? Então, assim, o tribunal do júri, você tem que mudar a sua oratória de acordo com o lugar. O senhor disse que foi de um bairro periférico. Olha o tribunal do júri aí. Tribunal do júri. Doutor Bruno! Esse tribunal do júri, quando eu vi essa foto, tocou no meu coração. Cidade, porque foi em São Miguel dos Campos. Foi São Miguel. Foi, eu falei, não, eu tenho que levar. Ele foi meu professor, Emanuel. Meu amigo Emanuel, na faculdade de Nassau, a gente teve um contato maior. Eu fui professor junto com o Emanuel na faculdade, na Nassau. Ele foi meu professor. Voltando, professor, como é que foi a sua rotina na graduação? Porque o professor Tiago, ele conta que ele chegava no ponto, gritava lá, ao ônibus, o pessoal entrava, passou perrengue, nós passamos perrengue também. Principalmente com a gula. Com a gula, o pessoal com fome, juntava lá a moedinha para comprar a gula, porque ninguém tinha dinheiro para se alimentar, para ficar na... Como é que foi a sua rotina da graduação? O senhor lembra de algum perrengue ou foi uma coisa tranquila? Por favor, conta um pouquinho pra gente. E depois a gente volta ao júri. Não, assim, foi uma luta, também foi uma luta, né, na graduação. Não foi fácil, foi difícil. Só que assim, eu tenho o privilégio, vamos dizer assim, né? O privilégio de ter uma família que sempre estava apoiando, ajudando ali, né? Compartilhando um conteúdo, um material, né? Um livro de alguém, de um filho, de uma tia, do filho não sei quem. Sempre alguém me apoiava na época, da família, certo? Eu, nessa época, também vendia roupas. Tinha um parceiro lá, o Neno, que ele tinha uma loja de roupas e eu sempre ia lá, pegava uma roupinha ali para vender. Então, eu sempre estava vendendo roupas para ajudar também, né, em arcar com... Na época da faculdade? Na época da faculdade, em arcar com as despesas da faculdade, porque livro de direito é caro, né? Todo mundo sabe que é caro, livros. Eu sempre falo, eu falei isso numa palestra, em um congresso, no Centro de Convenções, que o mais difícil não é passar na OAB. O mais difícil, Angelo, sabe o que é? É se formar. Não. O mais difícil, sabe, Carla? Qual é o mais difícil?
Tem o material para estudar. O mais difícil é deixar de pagar o Cleitinho. Até hoje, eu estou devendo os livros que eu comprei na época da faculdade. Porque na minha época do exame de ordem, eu poderia, na época, podia levar livros para o exame de ordem. Então, na primeira OAB que eu fiz, foi uma mala de livros que eu levei. E o Até Cleitinho, hoje, estou devendo o livro lá do Cleitinho. Cleitinho, ele tinha um caminhão, né? Tinha um caminhão na porta, ficava na porta do SESMAC lá. Na porta da faculdade. Se eu falando sobre livros que eram muito caros, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu estava na biblioteca e estava perto da prova, assim, e eu estava exausta, porque eu estudava à noite já, assim, e eu estava exausta mesmo, assim, cansada, só queria ir para casa. E não podia ir para casa porque eu não tinha como levar o livro e estudar em casa, porque eu trabalhava. E aí ali eu começava a chorar. Senhor, eu não tenho condições de comprar pelo menos um livro. E ficava naquela, eu não tenho condições, mas um dia eu vou ter. E aí hoje poder entrar numa livraria, comprar o livro que eu quiser, isso é muito gratificante. Vamos lá, vamos continuar. Podia faltar oratória, mas o homem teve coragem. Teve coragem, porque assim, imagina, aluno com uma dificuldade na oratória, decidia assim, não, vou ser professor. E aí, meu amigo, de onde veio essa coragem? Foi uma estratégia para melhorar a oratória? Foi estratégia e assim, eu sempre na minha vida, a coragem, eu tô vendo aqui esse livro que você me deu, Carla, e você, Ângelo, né, que é a coragem para liderar. Olha, na minha vida deu certo, casou aqui, foi. Por isso que eu trouxe até para o nosso bate-papo. Na minha vida sempre, quem chegou primeiro e bateu na porta foi a coragem, depois foi a competência, foi o conteúdo. Eu disse, olha, na minha vida, se não for com coragem, não vai não. Então eu sempre botei a coragem na minha frente aqui, ó, tem que meter as caras, como diz, né? Porque você não pode deixar que o medo atrapalhe o seu sucesso. Pode colocar aí você, aluno de direito, você que não conseguiu aprovação no seu exame de ordem, que o medo não pode atrapalhar o seu sucesso. Isso é verdade. Eu também não fui aprovado na primeira vez que eu fiz o exame de ordem. Eu fui aprovado na terceira vez. Eu perdi 2 vezes ainda. 2. E na sua carteira, vou pegar aqui a carteira, na sua carteira não vai ter reprovações, não vai ter. Sua carteira vai ter seu nome, vai ter sua foto. E só vai conseguir sucesso se você tiver uma dedicação, paciência, resistência, e só depende de você. Então pense bem, mentalize você advogando, mentalize você sendo aprovado no exame de ordem. Uma reprovação, 2, 3, 4, isso faz parte do jogo. E quando você chegar lá, quando você chegar no resultado, você vai falar, obrigado, reprovação. Eu precisava passar pelo processo da reprovação. E eu te falo hoje, Ângelo. Eu falo hoje, Carla. Eu precisava passar pelo processo da reprovação. Por quê? Muitas vezes eu era para estar na sala de aula, assistindo a aula, estava na porta, num churrasquinho. Muitas vezes eu era para estar participando de um congresso e estava em um show. Então eu agradeço a Deus pelas reprovações. E outra coisa, se eu não tivesse sido reprovado, eu acho que no primeiro momento que eu comecei a advogar, na primeira condenação de um cliente meu, eu teria desistido da minha advocacia. E pode ter certeza que a reprovação, ela me deu casca. Pode ter certeza disso. Se eu for para um júri hoje, meu cliente for condenado, eu vou recorrer e vou mudar o jogo. Como eu fiz isso já fiz isso diversas vezes. Um certo dia, um júri lá em União dos Palmares, eu atuando, e aí o meu cliente foi condenado. Eu tinha certeza, e os autos também, tinha provas para absolver o meu cliente. E o cara, ele foi condenado, e o promotor contou vitória, achou bonito, não sei o que e tal. E eu disse a ele, doutor, vamos mudar o jogo. Eu vou votar aqui de novo, mais forte, ele vai ser absolvido. E foi feito assim. Eu consegui anular o júri no tribunal, anular o júri, foi julgado novamente e ele foi absolvido. E depois o promotor não recorreu. Caraca. Ângelo. É forte, né? Muito forte. Meu amigo Flávio, tá com quanto tempo aí, meu amigo Flávio?
20 minutos. Ixi, tem 10 minutos de papo ainda Ô, doutor, para o primeiro bloco. O senhor sempre foi estudioso, porque eu recordo-me do senhor falando que Nem tanto. por um tempo tentou concurso. Foi. Então ainda teve aquela incerteza da advocacia na época de faculdade. Conta pra gente como foi esse Na virar verdade, de chave. É a crise de vocação, né? Eu tive uma crise de vocação. Também influenciado por familiares que já era da área policial, tal. Tem um primo que é policial. Na época, o pessoal do direito, né, falava muito na área policial, concurso e tal. E realmente eu fui por esse caminho. Que eu agradeço também, porque eu comecei a estudar realmente, né, na Vera, como dizem. Né, na Vera, comecei a estudar, comecei a me dedicar. Aprendi muito, né, em relação a conteúdo. E eu vi que não era a minha vocação. É preciso ter vocação para advogar. É preciso ter vocação para ser delegado. É preciso ter vocação para ser juiz, para ser promotor de justiça. Então eu vi que não tinha vocação para ir para a área policial. Né? Concurso, no momento, eu não estou fazendo mais, mas também não sei futuramente. Né? Posso até fazer um curso para defensoria pública, né? Ou para uma área que eu possa conciliar para advogar. Mas, assim, a advocacia, eu estou encantado, eu sou apaixonado pela advocacia, né? É um desafio, você sai de casa, você não tem hora para chegar, né? Não tem roteiro, não tem script, Você tem tudo muda, principalmente a advocacia criminal, que eu sempre falo que é a advocacia da resistência. Eu sou um advogado digital, hoje eu falo que eu sou um advogado digital com a alma de advogado criminalista, porque eu sempre defendi pessoas, defendi direitos fundamentais. Então, assim, a advocacia é muito difícil, Carla, mas quando você consegue, Ângelo, o resultado, quando você consegue mudar a vida das pessoas, você vê que é uma missão. Eu tive um professor criminalista, o Dr. Bruno, e ele falava... Bruno Barros, né? Excelente, eu aprendi muita coisa do direito... Muito bom, muito bom. Do direito penal e processo penal com ele. Ele fala que a advocacia não é profissão para covarde. E hoje eu vejo que realmente a advocacia não é profissão para covarde, porque você tem que estar ali defendendo os direitos do seu cliente, você tem que botar a sua cara a tapa para defender. E muitas vezes você vai ser julgado pelo que você está falando, até você provar que as suas teses estão corretas, você vai ser muito julgado. Perfeito. E parafraseando o Rui Barbosa, o advogado é a voz do direito legal do cliente. Então, já pensou, você está em nome do seu cliente ali atuando e você ter medo, você chorar, Exatamente. você desesperar, Na crise de você ansiedade. gritar, você brigar, não. O promotor vai falar ali, você tem que ouvir e tem que desenvolver sua tese, acabou-se. Cada um ali no seu papel, depois pega na mão, toma um café, conversa, acabou. Acabou, não tem esse negócio de endoidar, de brigar, de ofender o promotor, ofender o juiz, não. Defenda o seu cliente de uma forma correta, usando ali o direito, né? E tenha equilíbrio para defender. Equilíbrio. É preciso muito equilíbrio, Carla. É isso, o exame da ordem, ele lhe dá esse equilíbrio, principalmente quando você vem de reprovações. Sem dúvida. Você consegue ter esse equilíbrio emocional, porque você já vem daquela crise de ansiedade, aquela loucura toda, passa ou não passa, é isso que eu quero pra minha vida. Eu lembro uma vez, Ângelo, chegando na segunda fase do OAB, lá no SESMAC, lá no Íris, né? Íris Alagoense. Ô, professor, agora Sei. não. A gente vai chamar o intervalo. Beleza. Pra gente voltar e falar sobre Show de essa bola. parte da OAB. Mas antes de chamar o intervalo, doutora Carla, eu quero que o Flávio coloque essa foto que o professor está em frente. Aí, aqui é o Ministério Público, é aonde aqui? Coloca aí, por favor, Flávio, essa foto. O Ministério Público. Maranhão. No estado do Maranhão. Ministério Público no estado do Maranhão. No estado do Promotoria de Maranhão. Justiça. Então, qual é a minha visão desta foto? E que eu quero passar para os OABeiros. O medo, ele vai fazer parte da nossa vida independente. Ele vai fazer parte. Mas assim, se o senhor não tivesse tido aquela falta de oratória lá no começo da faculdade, eu acredito que o senhor não teria ido ser um professor. O senhor concorda comigo? Que Sem assim, dúvida. foi uma estratégia Perfeito. e uma coragem. Falou assim, não, eu vou desafiar o meu medo. Foi ser um professor, hoje é um advogado, doutora Carla, renomado na área do direito digital. Então, assim, o medo ele faz parte, independente. E nós precisamos ser atrevidos e enfrentar o medo. Ter coragem. Essa foto aqui, eu trouxe,
fiz questão de trazer, que hoje sou atua, no Brasil todo, aqui, estado do Maranhão. Então, fiz questão de trazer essa foto para colocar e para mostrar que ele venceu o medo, teve coragem e hoje é um advogado renomado. E não só venceu a oratória, que hoje os podcasts do senhor é citado em manifestações. É incrível isso. E é algo que eu quero frisar aqui, porque aprendemos diariamente com o senhor e o doutor Tiago. Vocês são grandes referências pra gente. O podcast é citado e, inclusive, as teses novas que trazemos para o escritório nas nossas manifestações estão sendo acolhidas e logo Show. mais serão usadas. Então, assim, se não Show de fosse bola. o medo do passado, talvez não tivesse chegado aonde o senhor chegou, aonde o escritório está chegando. Então, isso é bem interessante trazer aqui para as pessoas que têm medo da aprovação da OAB, têm medo dessa fase. Se não for o medo, vocês não vão chegar aonde deveriam. É verdade. Meu amigo, e ele é corajoso, ele não tem medo, não teve medo, teve muita coragem, mas também, meu amigo Flávio, ele gosta de dançar forró. Antes de ir pro intervalo, olha, doutora Carla, olha, ele dançando forró, repara, viu? Repara, o homem gosta de dançar tem que ser, um meu forró, irmão, olha. tem que ser. Rapaz, carrega, olha, repara, viu? Trazer, Tem, olha, tem. olha, tá vendo aí? Tá vendo? Essa aqui é a A queridíssima Carol, esposa. a primeira-dama. Primeira-dama, tá vendo? Poxa, professor Rodrigo, é assim uma alegria quando eu vi esse vídeo, uma alegria, né, a gente compartilhar esses momentos assim, porque assim, tem gente que carrega um peso tão grande, né, da vida, até da própria profissão. Perfeito. Mas a gente traz um vídeo desse para mostrar assim que o profissional, o advogado, não só o advogado, mas o profissional ele tem que ter um momento de descontração, tem que ter Perfeito. a família para abraçar, né? Tem uma frase muito conhecida na internet que fala assim: você pode trabalhar o dia todo, mas se você sabe que você vai chegar em casa, vai ter a sua caminha quentinha lá, vai ter paz, então isso já é muito além do que a gente pode perseverar todos os dias, né, doutor Rodrigo? Perfeito. Assim, Ângelo, Carla, é uma missão muito grande, né? É uma responsabilidade também ser advogado, defender pessoas, defender ali direitos. E você, como advogado, você tem que pensar, eu estou aqui em nome de um cliente que está preso, né? Está preso ali, que teve a coragem de me contratar, né? A família também acredita no meu trabalho. Então você tem que desenvolver ali a sua profissão com maestria, tem que se dedicar, ter o compromisso com o trabalho, estudar sempre. E no final de semana, meu irmão, tem que dar uma relaxada, tem que curtir a família, né? Tem que tomar uma cervejinha, quem gosta de tomar uma cervejinha, dar uma relaxada, dançar, tocar um pandeiro, de vez em quando tem um pagode aí, viu? Senão, você não aguenta, não. Gosta de dançar, senhora, doutora Carla? Eu não. Gosta não? Eu vou procurar um vídeo, viu, seu dançando para me colocar aqui no podcast. Nem vai ter. Podemos chamar o intervalo, meu amigo? Então nós vamos ao nosso intervalo e na volta vamos falar sobre a preparação do Dr. Rodrigo Para o exame de ordem. para o exame de ordem. Então, não sai daí, que essa é a melhor parte para você que é um OABeiro. Não saia daí. Vamos falar da estratégia dele, como foi a preparação, tá certo? A gente volta já. já. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do OABeiros Cast. Você está acompanhando a história do Dr. Rodrigo, não é Dr. Tiago não, Dr. Rodrigo Monteiro é o nosso convidado deste episódio. Ele falou sobre a sua trajetória, falou lá na época da faculdade, falou lá na época do júri, falou lá na época de professor e agora vai falar como foi a sua preparação para realizar o exame de ordem. Você está se preparando? Você está se preparando ou não está se preparando? Então, essa segunda parte é para você. Fica atento, já manda para aquele amigo que é OABeiro. Né, doutora Carla? Isso mesmo. Queremos ver o nome de vocês na lista dos aprovados. Doutor Rodrigo, como foi
essa fase de preparação para o exame? Muita ansiedade? Fez cursinho? Como foi o seu método de estudo? Carla, foi uma época boa, né? Uma época boa que não foi fácil, né? Foi difícil, como toda, né, preparação para um concurso, para o exame de ordem. Ele não é fácil. Eu fiz cursinho, eu fiz na época, eu acho que foi Damásio o curso. Eu fiz cursinho telepresencial. E eu lembro que eu tive até que fazer caligrafia, bicho, para a segunda fase. Porque a minha letra é horrível. E eu tive que fazer ali caligrafia. Agora sim, uma dica que eu dou para vocês é que pense na primeira fase, né? Estude a primeira fase. Faça muitas questões. Eu vi que eu comecei a mudar, consegui a aprovação, na verdade, inicialmente, quando eu fiz várias questões. O que mudou na minha visão ali, o jogo, né, que eu estava perdendo ali, comecei a ser aprovado, foi as questões, fazer questões. Tem um site, né, que é Que Concurso, né, Que Concurso, ou livros ali específicos para a OAB, estude só para a OAB. Então, foque no exame de ordem. Você quer ser o quê? Advogado? Foque no seu exame de ordem, questões lá do exame de ordem. Pega também, final de semana, simulado, no sábado ali, o simulado, faz uma prova, né? Simular aqui. Uma coisa, Ângelo, que eu ficava com medo quando eu recebia a prova na primeira fase, olhar e eu ficava tocando sanfona. Abria a prova, olhava, que eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que não, eu tenho certeza. TDAH, eu perdi acho que uns 20 minutos só olhando a prova. Olhava, processo penal, as questões, ética, não sei o quê. E assim, e o medo de não dar tempo de terminar aquela prova, eu ficava com medo também. Então assim, simule realmente você está fazendo ali uma prova. Vá lá pro seu quarto, coloque a água, coloque ali o tempo, fale com sua mãe, seu pai, diz, olha, eu hoje vou fazer um simulado, vou simular minha prova da primeira fase. Simule, faça muita prova, faça muitas questões. Primeira fase, questões. Segunda fase é o que você mais gosta. Penal, processo penal, constitucional, tem mais familiaridade. Eu gostava muito de penal, gosto até hoje. E aí comecei a também fazer muitas questões, ali fazer as peças. No começo era ali copiando e colando, né? Olhava ali lá no espelho, lá na época o CESP, hoje é FGV, né? Mas antes era o CESP, eu ficava ali só decorando ali como é que fazia, endereçamento, qualificação, os fatos, né, o direito, pedido. E depois comecei a fazer sozinho ali a peça. E uma coisa que eu vi que foi importante, que eu fui reprovado uma vez na primeira fase, e uma vez na primeira fase e uma vez na segunda fase. Eu passei na terceira vez que eu fiz exame de ordem. Uma coisa importante, se você tem uma letra feia, faça caligrafia. Faça caligrafia, que eu tenho certeza que no segundo exame que eu fiz, lá em 2009, eu fui reprovado em razão da minha letra. A minha letra é horrível até hoje. Porque o examinador ele não vai ficar assim, não. Eita, ele tá falando do que aqui? Eu acho que é isso, não vai. Meu amigo, ele vai colocar o risco e acabou-se. Acabou-se. O senhor falando aí sobre a questão das questões, todo mundo que chega aqui para ser entrevistado, que a gente pergunta, fala sobre as questões. Porque além de ser repetitivo o assunto, você consegue ver qual é a estratégia da banca na hora de cobrar aquele determinado assunto. Perfeito. Então foi bastante interessante isso, né, Ângelo? Tem que ter a estratégia, né? Tipo, a primeira fase, eu fiz a primeira fase, aí eu passei e tô agora na repescagem da segunda fase. E a minha estratégia da primeira fase foi essa aí. Perfeito. Questões. E sem romance com matéria. Não precisa estar um romance ali. Eu vou ler agora o livro tal, para condicional, não sei o que, meu irmão. Sem romance, questões. Ali, alguns assuntos, realmente, fixar. Ler muita letra de lei, né? Constitucional. A Constituição, principalmente, lei seca. A Constituição, primordial. Porque ali tem matéria de administrativo, tem matéria de constitucional, de penal. Então, assim, a Constituição, leia. Eu sempre falava, quando eu ensinava em cursinhos para concursos, principalmente para o exame de ordem, eu sempre falava o seguinte, olha, leia o código Vadimeco, até rasgar o Vadimeco. Leia muito, letra de lei. Né? Penal, processo penal, constitucional.
Então, assim, quando você lê muito ali, vai fixar o conteúdo e quando for fazer questões, vai tirar direito ali. Doutor, a gente fica tão ansioso com a OAB, aí passa pela primeira fase, vai para a segunda, treina tanto, porque são 45 dias estudando para a segunda fase uma matéria que você, logicamente, se identifica. Perfeito. Ou muita gente vai por uma matéria que acha que vai ser fácil. Mas Estratégia, né? são 45 dias você estudando aquela matéria. Eu me recordo que eu fui fazer a prova um dia antes da segunda fase. Eu sonhei que caiu um recurso de revista. Eu disse, vai cair um recurso. E dito e feito, a prova da minha aprovação foi um recurso. Pra você ver como você fica sonhando com a aprovação. Essa parte você nunca tinha contado Nunca. que sonhou. Eu Não, sonhei nunca tinha com- contado. Eu Olha. contei no podcast da Letícia, eu acho. Foi? Aí eu sonhei que era um recurso de revista, foi um recurso ordinário. Aí eu disse, vai cair um recurso. Aí eu no ônibus, indo para o exame, né, fazer a prova pro SESMAC aqui. Aí fiquei estudando a estrutura do recurso e graças a Deus deu certo. É engraçado, Mogi, que no meu exame, em 2009, acho ponto 2, não lembro agora, caiu uma apelação, né, na segunda fase e o concurso foi anulado, Eita. Foi nacional, né, o CESP e tal. Teve uma questão de uma fraude lá em Brasília e anularam o concurso. E, né, foi feito novamente ali o novo exame e caiu uma peça queixa, bicho. A petição, né, a ação penal privada, a peça acusatória queixa. E eu não tinha, assim, treinado a queixa. Eu fiquei com medo. Eu não... Desculpe o termo, mas eu não estudei essa merda. E é vamos dizer diferente, assim. né? Das É outras. diferente, das- tem os poderes especiais, é. tem a questão dos pedidos ali É. e tal. Eu não tinha feito ali o teste, né? Treinado ali. Só que assim, consegui já desenvolver por quê? Por causa dos estágios. Tinha estagiado já, tinha feito já essas peças e tal. E me ajudou muito foi os estágios. Ter estagiado, né? No passado. Então assim, quando você chegar na prova, uma dica pra você. Receber a prova e aí olhar a peça. For uma peça que você não treinou, tenha calma. Tenha calma. Fique tranquilo. Por quê? Porque a estrutura de uma peça parecida com uma com a outra. Então, você vai usar o seu conteúdo, o seu conhecimento técnico para desenvolver aquela peça. Tem que ter calma, você não pode ficar desesperado. Né? E nas questões, né, em relação às questões, se você ali, na primeira questão, você ficar com dificuldade, vai logo para a segunda. No final, você faz ali o que você pode fazer. Agora, assim, eu sempre focava, Carla e Ângelo, na peça. Porque se eu colocava na minha mente, se eu fizer uma peça boa, vou ser aprovado. Se eu fizer eu já falava assim, quando eu olhava aqui, vou fazer a melhor peça da minha vida. Porque a peça vai garantir a minha aprovação. E já ia para as questões já de boa. E se errar Né? a peça, nem corrigir, corrige. Se É. você errar questões, Não você é pode isso? até passar. Agora, Não é se isso? você errar a peça, já era. Não é isso? A minha estratégia, quando eu peguei fui para a segunda fase, foi, olhei e identifiquei a peça. Aí copiei todas as teses que seriam. Pontuei. Foram 10 teses na minha da aprovação. Aí eu copiei as teses e fui para as questões. A que eu não sabia, deixava. Eu lembro que eu deixei uma questão, doutor, que eu estava pensando fora da curva. Eu não estava pensando correto. Eu estava procurando a resposta para aquela questão, quando na verdade não tinha. Então tinha que justificar que não era algo que a lei defendia, mas eu estava procurando uma defesa na lei. Perfeito. E assim, outra coisa, Carla, Ângelo, não romantize também muito a peça. Porque tempo no exame de ordem é ouro. É preciso você saber que tempo é ouro. Então você tem que focar, tem que fazer ali a peça, né? E passar já para as questões. Você não pode também ficar arrumando. Eu tinha que colocar essa tese aqui, subsidiária, tese tal, tese... Perde não, tempo. você não pode perder muito tempo. Porque assim, no penal, né? O Ângelo que tá fazendo aí, segunda fase penal, tem muitas teses de regime, né? De regime, substituição da pena privativa por restritivo de direito, algum instituto ali, né? Que pode ser aplicado, Beneficia, né? Um benefício ali, né, ao acusado, a questão de redução de pena, confissão e tal. Então, assim, é uma redução de pena ou um atenuante, alguma situação que beneficia ali o seu cliente, né? No caso, né? Na prova, que eu sempre pensava isso. Ele é meu cliente. Uhum. Eu pensava isso, Ângelo. Ele é meu cliente aqui. Como eu vou defender esse cara aqui? Eu já advogado. E deu certo também por causa disso. Comecei
a entrar no espírito ali de ser advogado. Eu mentalizei a OAB, mentalizei o advogando, já atuando ali, mentalizei e disse, agora vai. Foi na Na raça. segunda fase do exame que eu passei, eu comecei a mentalizar, pô. Mentalizar, eu já advogado. Comecei a entrar no clima, já estagiava, andava de gravata e terno todo dia. Mentalizei. Me chame de doutor. Eu vou ser advogado, quase isso. Mas mentalizei, meu irmão, botei na cabeça. Correto. Eu vou ser Correto. advogado, vou falar como advogado, vou fazer a prova como se estivesse defendendo um cliente e vou estudar pensando que é a única opção. Não tem a opção de ser outra coisa aqui. Não tem, né? E se não der certo? Não tem isso, não. E se não der certo? Você o quê? Não, meu amigo, na época só tinha advocacia, eu tinha que ser advogado. Não tinha a opção de dar errado, não né? Não tinha. Eu falei em um podcast até que quando eu fui fazer a prova, me peguei muito em um versículo. Eu abri a Bíblia, eu tava desesperada já. Frustrada totalmente com a FGV, principalmente. Por causa de correções, de abanque, enfim. E aí eu abri a Bíblia e caí em Josué 1:9, que é aquele seja forte e corajoso. Show. O senhor se pegou a religião, se pegou alguma frase, alguma música que lhe ajudou nesse processo? Tem uma música, né? Tem uma música que fala da questão que levanta essa cabeça, mete o pé, né? Pagode, né? É o pagode do Revelação. Deixa a tristeza. Sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. É eu uma sei música qual que música é essa. eu sempre colocava. Eu lembro que quando eu fui fazer o exame de ordem, já tinha um carrinho, aí eu botei bem alto aquela música. Levanta a sua cabeça, mete o pé. Manda a tristeza embora. Manda a tristeza embora. Pode acreditar que hoje... Um novo dia vai raiar. A sua hora vai chegar. Eu sempre falava, minha hora vai chegar. E a hora era aquele dia. E era azoado ali, azoado, o som pesado. E eu cheguei nesse clima. Né? Minha hora vai chegar. Que a minha hora era aquele dia. Uhum. Foi essa música aí que eu botei na cabeça, meu irmão. E eu escutava essa música direto, na época, direto. Que a hora vai chegar, que minha hora vai chegar, a hora é aquela. E no dia que eu estava em casa, eu tava vendo lá a Canção Nova também, né? Tava cansado já de exame de ordem, de reprovações e tal. E foi o dia que eu tava lá deitado, triste, vendo a Canção Nova, escutando, né? Ali a Canção Nova. E falando de mudança, falando, né, de fé e tal. E quando eu saí ali do quarto, eu recebi a ligação que eu tinha sido aprovado. Então, assim, você precisa ter fé, né? Precisa ter fé e acreditar em você. Ah, porque o vizinho disse que eu não vou passar. Ah, porque minha mãe disse que eu não vou passar. Ah, porque meu pai disse que eu não tenho jeito de ser advogado. Meu irmão, quem tem que acreditar em você é você. Você precisa acreditar no seu potencial. Não é a Carla, não é o Ângelo, não é ninguém que vai dizer que você vai ser advogado. Ah, você não tem nem estilo de ser advogado. Já escutei várias vezes o vizinho, o filho da fulana que minha tia conhece, que meu pai conhecia, que não sei o quê. Ah, o seu filho não tem porte de advogado. Irmão, esqueça isso. Esqueça. Acreditem em você. Quem tem que falar que você tem potencial é você. Não escute ninguém. Acredite no seu potencial e coloque na frente, antes da competência, na frente da competência do conteúdo, a coragem. Tenha coragem de enfrentar o exame de ordem. É aquela coisa, você é o seu maior concorrente, né? Porque na OAB você não Sem tem dúvida. concorrente, não é um concurso público. Ter cuidado, professor Rodrigo, com os vícios de estudo. Eu vou colocar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Todas as vezes que eu estudava, todas as vezes que eu estudava a questão a organização criminosa, o professor ele sempre falava sobre os crimes. Para ser considerado a organização criminosa tem que ser uma sequência de crimes. Não pode ser um crime, tem que ser vários crimes. Toda vez. Então, eu fui com aquilo na minha mente para a prova. A organização criminosa tem que ser várias sequências de crime, não pode ser um crime. Fui com aquilo ali. E caiu a questão agora no exame 43 de penal sobre organização criminosa. Então, assim, quando eu li, Carla, a questão, eu não tive a decência, que eu tenho até vergonha de falar isso, porque eu estava com o VAD aberto na lei e eu não tive a decência e a preocupação de chegar e falar assim,
Deixa eu ver aqui. Cara, tava lá. Perfeito. 3 Tem um pessoas, eram 4. Tem um conceito na lei da organza criminosa, tem um conceito, só ler o conceito você consegue. Aí, o vício do estudo. Então, tenha cuidado com isso, que foi o que aconteceu comigo. E outra coisa que o senhor falou agora há pouco. Não conseguiu ler uma questão, vá para outra. Aconteceu a mesma coisa comigo, que foi a questão do coco. Não sei se o senhor ficou sabendo dessa bendita questão do coco. Não. Que o cara com vontade de matar a mulher, colocou ela debaixo de um coqueiro pro coco cair na cabeça. A questão da FGV. Aí, eu falei, não, crime impossível não é, porque a mulher morreu. Crime impossível não é, mas assim, não veio nada na minha cabeça sobre essa questão, nada. Aí eu fui pras outras. Aí eu acabei colocando a tese e acertei a questão. Então, é isso aí. Perfeito. E assim, uma coisa também, deixar uma dica para vocês, vou usar até aqui o livro como exemplo. Você tem que fazer a segunda fase com o vadimeco que você tem familiaridade. Sim. Por quê? Porque, meu amigo, quando você abrir ali, você já vai abrir no lugar certo. Porque às vezes, né, eu tinha isso, ia fazer a prova com esse vadimeco zerado, cheio de novo. Não. O vadimeco você tem familiaridade, você estudou. E outra coisa, como você falou, abra, é sujo mesmo. Abra ali. Tá falando de quê? Da organização criminosa? Vá na lei, meu amigo. Vá na lei. Olha lá a lei. Não existe uma lei, né? Tem a lei. Abra a lei da Orcrim. Olha lá o conceito da organização criminosa. Vê se aquele conceito ali se encaixa com aquela questão. Acabou-se. Tem o que, né, ficar floreando. Não, meu irmão. Olhou ali a questão, olhou ali a peça, olha ali seu vadimeco, consulta ali, né, o Código de Processo Penal, o Código Penal, as leis especiais. E outra coisa, faça a leitura dessas leis, porque vai ajudar muito. Quando você tem familiaridade com o Código Penal, para as partes geral, parte especial, com principalmente procedimentos, recursos, meu irmão, quando você já tem conhecimento antes, fica fácil para fazer a segunda fase. Você precisa entender que não é porque você está com código que você não tem que estudar a legislação antes. Estude muito a legislação, porque isso vai ajudar muito você na hora da sua prova. Aí o aluno pergunta, oxi, estudar para quê? Se eu vou estar, tem que estudar para você saber que tá ali. E além disso, para você fazer você fazer a questão ali mais rápido, a peça mais rápido, já pensando, oxi, na época da OAB, meu amigo, eu sabia de cor tudo. Doutora Carla, tem alguma coisa a colocar sobre Na minha segunda fase tem um tal de índice remissivo. Seja o melhor amigo do seu índice. Porque você não perde tempo procurando o artigo que vai dar uma amnésia na hora. Vai no índice e vai estar tudo. É verdade. E na época, não sei se pode agora, aquela orelha, né? A orelha Pode só de gráfica. Só de gráfica, Só de gráfica, é. Aqui já vem com... Que antigamente tinha umas cores, tinha uns códigos que você já puxava ali atrás e já colocava ali aquelas orelhas ali. Pronto, agora só pode de gráfica. Tipo, tem que vir já com a impressão de gráfica. Você colocar a orelhinha e escrever não pode. Não, mas assim, um exemplo, tem uns vadimeco que você compra já e ele já tem uma... Aí pode. Aqueles de fábrica, né? Pode. Eu usei o clipezinho. Que foi eu achava melhor. Eu achei melhor usar o clipe. Tem alguma coisa, doutora Carla, para acrescentar sobre a questão da preparação? Não. Tem não? Não. Meu amigo Flávio, quanto tempo, meu amigo Flávio? 20? Eita, tem 10 minutos de papo ainda. Eu vou voltar um pouco aqui, falar um pouquinho da história da doutora Carla. Quando ela fez o exame, a situação financeira dela, assim, estava bem precária. Muito. Bem precária, que ela já compartilhou com a gente aqui algumas vezes. Né? Ela foi fazer a prova, ela não tinha R$2 para comprar a água. Eu bebi água da torneira do Sesmac, doutor. Mas é boa, eu já tomei muita água dali, viu? Tomei Muita água, sabe? Aquela gosto de cana. Bebedouro? Não. Porque tem um bebedouro lá. Não, bebedouro no andar que eu fiquei. Eu tomei da torneira do banheiro do Sesmac quando eu fui ao banheiro. E assim, hoje ela é uma advogada, né? Ela fez agora recente, eu vou te entregar, tá? Ela fez recente uma cirurgia no nariz. Ó, pra quem não tinha dinheiro pra comprar uma água lá. É verdade, as coisas exame. melhoraram. Então assim, qual é o nome da cirurgia mesmo? Foi uma rinoplastia. Rinoplastia. Então assim, mudança da água pro vinho. Então, a minha pergunta para o senhor, doutor Rodrigo, como era essa situação quando o senhor fez a prova? O senhor disse que tinha um carrinho ali.
Mas assim, só reprovou, como que foi o seu sentimento ali? Porque assim, tem aquele sentimento de dizer assim, poxa, eu tenho que passar para minha vida financeira, ter aquela mudança de chave, por isso que eu citei o Decolar. decolar. Perfeito. Como é que estava ali a sua situação? Como é que estava a sua cabeça quando você reprovou? Só para a gente concluir aqui esse pedaço, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje. Perfeito. Assim, não era igual a da Carla, mas assim, tinha dificuldade, né? Tinha dificuldade ali. Eu vendia roupas, já estagiava, ganhava um dinheirinho também. Trabalhava com o Gustavo Henrique, o professor Gustavo, cara do bem, um abraço para Gustavo. E era luta diária ali. Quando eu fui reprovado, realmente o sentimento foi esse, sentimento de derrota, mas já pensando, eu vou passar nessa OAB. Pode vir um trem carregado de bomba, eu vou passar nessa OAB. Por quê? Não tinha outra opção, não tinha. E eu já, na minha cabeça, já era advogado, já andava tudo arrumado. Quem me conhecia na época, quem me conhece desde aquela época, sabe? Só andava arrumado, meu irmão. Só andava arrumado. Saia de casa, a roupinha ali, o terno, a gravata, o sapato no grau. E a minha cabeça, de advogado. Vou ser advogado e acabou. Podia cair um terremoto, caralho. Mas eu ia ser advogado, acabou. Na minha cabeça é assim. Então, assim, eu pensava muito em ser advogado. E acho que foi isso que me levou à aprovação. Eu botei na cabeça que ia ser advogado, pô. Entendi. O Thiago me conhece desde aquela época. Eu conheço o Thiago de infância. O Thiago me conhece desde a infância. A gente... O Thiago tem, eu acho que 20 anos de advocacia, eu tenho 15. Então ele tem 5 anos na minha frente. Então eu já vendi o Thiago. Ó, tá o Thiagão aí. Tem essa foto aqui que a gente ia colocar O no Maguinho aí é meu parceiro topado, irmão aí. Topado. Professor Thiago. Eu era advogado, mas conhecia advogado. Thiago era meu parceiro. E eu lembro como hoje o Gustavo já era advogado bem sucedido na época. Levei o Thiagão e na sala na época a gente alugou uma casa lá no Farol. E dividimos a sala lá por advogados e ficou numa sala eu, o Thiago e o Lucas. Eu não era nem advogado, eu vendia o Thiago. Eu era o agente do Thiago. Eu vendia o Thiago. Então assim, eu já na época conseguia causa pro Thiago, pô. Ó, tem um bom advogado, do Thiago, que é isso, que é aquilo. O cara referência, muito bom e tal. E colei nos caras, no Lucas também, que não era advogado, o Lucas era. Né? Então, assim, a minha mente era de advogado. Eu não era advogado, eu era estagiário. Na verdade, bacharel em Direito na época. Né? Eu me formei em começo de 2009 e tal. Só fui ser aprovado em 2010. E, assim, foi uma luta grande, né, pra passar. Mas eu nunca pensei em desistir, porque não tinha uma segunda opção, terceira opção. Era para ser advogado e acabou-se. Doutor, hoje, se o senhor pudesse deixar um conselho para o pessoal que está tentando a aprovação, qual seria? Não desista. Não desista dos seus sonhos. E como você falou, Carla, o concorrente não tem no exame de ordem. Você está perdendo para você mesmo. Então, supere os seus medos, supere as suas frustrações. Tenha coragem, pense positivo que vai dar certo. E o seu maior desafio é superar você mesmo. Pense nisso. O medo não pode atrapalhar os seus sonhos. O medo não pode atrapalhar os seus sonhos. Muita gente não passa por medo. Chega na prova, treme. Eu tremi. Na primeira prova, quando eu abri, que prova é essa? Eu tremi na primeira prova. Parece um livro. Eu fiquei com medo. Por quê? Eu não fui preparado para fazer aquele exame. Por isso que é importante eu tremi o simulado. Porque eu não fui preparado. Por isso que é importante fazer o simulado. Eu não tinha noção. Quando a primeira prova que eu fiz, Flávio, a primeira prova, quando ela chegou na minha cadeira lá, eu tremi mesmo. Tremi, Ângelo. Olhava assim, comecei a tocar sanfona com a prova, puxar para um lado, puxar para o outro. Por quê? Eu não fui preparado para fazer aquela prova. Tudo é preparação. Tudo. Eu não vou sair agora, né, daqui da G3, para fazer uma prova de triatlo, né, 30 km. Por quê? Eu não estou preparado. Eu não vou fazer. Exato. Não. Tudo é preparação. Agora, chamar o Paulão lá do escritório, ele faz 30 km, 50, 60, porque tem a preparação. Ele já é Tudo atleta. Antes já é atleta.
Eu vou fazer o 5km lá do Bel, da corrida do Bel, 100%. Vou fazer, Flávio, corrida do Bel, vou estar lá, pensando lá na Heineken no final, com uma cervejinha. A senhora vai, doutora Carla? Não, vou não. Vou fazer, já tô começando já a caminhar ali na esteira, né, uma carreirinha devagar e tal. Então, assim, tudo é preparação. É. E eu tremi na prova porque eu não estava preparado para fazer. E você tem que estar preparado para fazer a primeira prova, primeira fase, depois preparação para a segunda fase e Depois a cervejinha. depois cervejinha, comemorar a vermelhinha, a carteira, né? Que é muito bom, né, não, Carla? Você é aprovado. No final das contas, Tudo chega dá certo. forte e No final, tudo dá corajoso. certo. No final Ângelo, tudo dá certo. Eu quero depois gravar um episódio com você lá no Direito na Rede, entrevistando você. Com certeza. Você aprovado e falando do exame de ordem. Com Eu certeza. quero ver a sua aprovação. Com certeza. Ok. Eu tenho que virar o ano advogado. Show de Já bola. Eu deu quero Eu assim. tenho que virar o ano Você já advogado. venceu, meu amigo. Já Só venceu. em ter essa mentalidade de falar, vou virar o ano já, né? Já advogado, acabou-se, meu irmão. Eu tava falando pra ela que eu converso com ela me dá várias dicas, a gente conversa sobre o exame. Eu mandei pra ela, pra você ter uma ideia. Mandei pra ela as questões que eu errei por falta de atenção. Essa da organização criminosa foi uma. Eu tava com o VAD na mão, eu tava com a lei na mão, eu não tive a preocupação de ler. Eu apenas, não. Eu lembrei na hora do estudo, não. Tá aqui um crime, então, mas eram 3 pessoas que estavam dizendo a questão, eram 4. Inciso, que eu esqueci de colocar, aí eu mandei pra ela, sabe? Eu fiquei com 5,70 na prova. Eu precisava de 30 décimos. Só dessas questões de inciso, Recorreu? recorri. Falta de atenção, que eu fui... Aí eu mandei pra ela, 45 décimos. Era pra mim ter ficado com 6,5. Não, 6,15. Ter aprovado. Se eu tivesse o quê? Calma, respirado fundo, ler. O professor do Estratégia deu uma dica muito boa. Leia 2, 3, 4 artigos para cima. 3, 4, 5 artigos para baixo. Respire fundo. A questão também, assim, de você... Porque eu tenho que comer 3 em 3 horas. Senão eu já começo a ficar gelado. E a prova são 5 horas. Você precisa parar, né? E tem gente que aguenta... Resistência. Resistência. Então é isso. Porque também a afobação na hora da prova atrapalha muito. Atrapalha. Aí já tem o emocional, aquela afobação toda. Mas é isso. Estamos finalizando o nosso episódio. Doutora Carla, foi um privilégio tê-la aqui em nosso episódio. Mais uma vez, eu gosto muito de fazer o episódio com você. Eu também. Gosto demais. Obrigado, doutor Tiago, não, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, a sua experiência de vida, a sua história nos inspira a querer passar no exame de ordem. A querer passar. E, inclusive, eu peço para você que está acompanhando esse episódio seguir o doutor Rodrigo nas redes sociais, que hoje é um advogado renomado, ele é advogado de um dos maiores influencers do Brasil. Então, assim, chegou a um patamar que muitos, infelizmente, vão morrer e não vão chegar. E hoje é uma admiração, um espelho pra gente. Então, Mas assim, por quê, Ângelo? Porque ele sempre teve coragem de ir atrás e de nunca desistir. Então não desistam do sonho de vocês. não desista. Por mais que a tempestade, o mar esteja contrário, não desista. Não desista. O conceito desse podcast é isso. Pode deixar na isso. Meu amigo, eu conversando com o doutor Tiago, agora é doutor Tiago, eu conversando com ele, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei pra você. A gente ia lançar o OAbeirosCast só depois da minha aprovação. Não ia lançar o OAbeirosCast antes da minha aprovação. Só depois. Eu falei assim, não, eu vou ser aprovado no exame. Sem dúvida. E a gente vai lançar o OAbeirosCast. Pra mim, passar o que eu vivi e a experiência da aprovação. Sem dúvida. Só que o que acontece? Eu sou uma pessoa muito impaciente. Quando eu coloco alguma coisa no meu coração, dificilmente eu tiro. Eu tenho que fazer. Eu conversando com o doutor Tiago, eu falei assim, rapaz, quer saber? Doutora Carla, eu vou lançar esse OAbeirosCast. Doutor Tiago, bora, se prepara. Mandei logo, a gente conversando. Não existia G3. Não existia G3. Nem existia.
A gente gravou lá no outro estúdio Cacast, Foi. que inclusive o rapaz foi, assim, gente boa demais. Aí eu conheço a história dela, da doutora Carla. Eu tava trabalhando lá em uma importadora e eu tava ali naquele meu mundinho, naquela caixinha, que você fica assim, não, eu tô penando, tô sofrendo, tô fazendo exame, não sei o quê. Aí eu escuto a história dela, que não tinha dinheiro para comprar o VAD, que não tinha R$2 para comprar água, que quem pagou o exame de ordem foi a amiga. Aí foi uma inspiração, com certeza. Foi uma inspiração para mim. A história dela me inspirou. Mas também foi um tapa assim na cara. Pá! Ela conseguiu. Tava pior que você. Você vai conseguir. Então hoje, toda vez que eu escuto, que eu assisto uma história aqui no Oabeiroscast, aquela chama que tem dentro de mim, quando tá já quase assim que você desanima. Claro que você desanima. Você fica triste. Aí, eu conversando com uma pessoa, ela tava já colocando na caneta o trabalho que ela ia depois da aprovação e ela foi reprovada. Imagina só. A pessoa pagando aluguel, a pessoa com dificuldade em casa, com uma proposta de trabalho, ó. Você passando no AB, o trabalho é seu. A pessoa reprovar. Então, assim, lute e não desista. E o propósito do Oabeiroscast é esse. Ó, tem uma frase aqui que tá no meu iPad e que eu queria ler agora pra vocês, é curta. A porta que te abrirei será tão grande que todos saberão que fui eu. Assinado Deus. Então, com essa, podemos finalizar o podcast com a certeza de que pode demorar o tempo que for, mas a demora é pra vocês lá na frente valorizar a conquista de vocês. É isso aí. Obrigado, meu amigo. É um privilégio. Show de bola. Valeu, obrigado a vocês. Dr. Rodrigo, por ter Foi um aceitado. prazer conversar com vocês aqui. É um bate-papo que pensei muito, né, assim, antes de falar, antes de conversar, o que é que eu ia falar. E só em lembrar, né, da nossa trajetória, o que passamos, eu vi que é preciso sempre ter coragem para enfrentar os desafios da vida. Ângelo, Carla. E a mensagem que eu quero deixar aqui é o seguinte: é preciso você ter coragem para passar. Primeiro é coragem. E saber que não existe concorrente. Você vai ser o maior obstáculo para a sua aprovação. Então, o medo não pode impedir de você realizar seus sonhos. E espero que o senhor goste do livro, que foi com muito carinho. Hoje, Valeu, dia do obrigado advogado, mais uma vez. 11 de agosto, dia do advogado. E também por abraçar esse projeto. O senhor, o doutor Tiago, o Álvaro também, que faz parte do G3 e abraçou esse projeto junto com a gente. E eu espero que goste da leitura. Valeu, Demorei obrigado. muito escolhendo Muito bom, acertou. o livro, mas Eu É a palavra que eu mais gosto, é coragem, é? Eu ajudei, tá vendo? A gente foi, acertou. a gente, É a eu palavra mandei que eu mais tanto o gosto, livro bicho, pro coragem. Ângelo. Aí no final, já tava no finalzinho, assim, eu já desistindo do que comprar. Aí apareceu esse livro, eu disse, eu acho que faz total sentido com o que eles estão vivendo agora. Então, muito sucesso pra vocês. Valeu, muito obrigado. Sucesso pra Show. G3, na carreira também. Estamos começando, né? Na G3, nasceu agora, vamos embora. Isso. Então, muito sucesso na carreira. Saiba Valeu, que o senhor é obrigado. inspiração pra gente, o senhor, o doutor Tiago Muito também. E é isso, minha gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Encerramos mais um episódio. E próxima semana é doutor Tiago. Doutor Tiago, próxima Estará se semana, apresentando. E com é isso. uma grande história aqui, imperdível. Todas as histórias são grandes. Sem dúvida. São Histórias. grandes. Tchau! Valeu, um abraço.